pessoal! Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui no nosso curso sobre produção de texto e uso de stop motion como recurso pedagógico. Nós vamos finalizar aqui os quatro elementos aí de uma boa qualidade em um texto. Nós já vimos sobre unidade temática, objetividade. Hoje nós vamos ver sobre concretude e questionamento. O que é concretude? Né? Um dos elementos aí de uma boa qualidade de um texto. Concretude, né? Nosso desenvolvimento, vou retornar aqui. Concretude, né? No desenvolvimento da nossa capacidade, né? Através das abstrações e das ideias concretas que a gente tem, né? Antes mesmo da gente aprender a ler. Então, toda criança, antes mesmo dela aprender a ler, ela já tem essa capacidade, o desenvolvimento da abstração, que depois ela já adquire também as ideias concretas, né? É a mesma coisa quando ela começa a contar uma historinha ou quando ela vê uma historinha, ela começa a contar a partir do que ela já conhece, a partir do abstrato, das ideias concretas, né? Do concreto. E aí ela muitas das vezes ela também fantasia e coloca também dentro da sua visão de leitura também as questões também da abstração. Então, antes mesmo de todos nós aprendermos a escrever e a ler, né, a gente já desenvolve essa capacidade. Quem identifica muito bem isso, né, são Jean Piaget, lá dentro dos 4 estágios cognitivos de desenvolvimento infantil. Então, todos nós professores, né, conhecemos aí esses 4 estágios. Quem não conhece ainda, que é professor, precisa estudar, verificar aí sobre os 4 estágios, né, cognitivos aí no desenvolvimento infantil de Jean Piaget. E dentro da concretude, né, é um texto no qual permite a criação de significados de uma forma muito mais fácil por parte do leitor. Então, por que a gente precisa ter concretude no texto? Para facilitar com que o nosso leitor ele consiga identificar ali os elementos que você traz para ele. Quando você traz um assunto, né, uma ideia, você precisa dar concretude para aquela ideia, porque senão o seu leitor vai ficar perguntando, questionando, mas o que ele quis dizer com isso? Mas o que aconteceu depois? Então a gente não pode deixar aí com que o seu leitor, né, comece a questionar coisas ali que ele ficou vago, ele não conseguiu entender. Falando de coisas específicas, então dentro da concretude a gente tem que falar de coisas específicas, de particularidades, de diferenças, explicando os fatos, né, as ações, dando exemplos. Então tudo aquilo que muitas das vezes a gente que traz, né, dentro de uma ideia ali, algum fato. E se a gente não consegue dizer de fato o que a gente está querendo passar, é importante que a gente dê exemplos. Vai ajudar bastante quando a gente dê exemplo de algo, né? Pequenos relatos de situações ocorridas, ilustrações, analogias e comparações. Então, a partir de algo que você traz para o seu leitor, então, para ter concretude, é preciso que você coloque ali as particularidades do que você está dizendo, das diferenças, explicando os fatos, as ações, ao relatar, né, através de pequenos relatos, fazendo analogias, ilustrações, dentre outros, nós obtemos um texto com concretude, que não deixa perguntas ali para o seu leitor, né? Ou ele ficar assim, ó. O que ele quis dizer com isso? Enfim, a falta de concretude é caracterizada pelo uso de lugares comuns. É importante quando a gente vai trazer uma ideia em um texto, um assunto no texto, a gente traga algo aqui que seja meio incomum. Porque senão seu leitor nem vai ter interesse de ler. Se eu trago algo muito comum, que ele faz, que todo mundo faz, ai, que chato, por que eu vou ler isso aqui? Então é importante que você traga ali
que não traz ali os lugares comuns, fatos comuns, noções, não deixe também noções confusas, não traga ali as ideias que vai ficar confusa para o seu leitor, expressões vagas e genéricas, né? Então é importante que lá dentro do seu texto você explica de fato ali, não deixando aí essas ideias confusas ou meio vaga ou genérica. Vamos ter um exemplo aqui de concretude, né? Concretude. O texto é Quando Crescer, é somente um trecho. Ele traz aqui, ó. É interessante como as cabeças das pessoas mudam com o passar dos anos. Então, com a de conta aí, eu comecei esse parágrafo dizendo, né? É interessante como as cabeças das pessoas vão mudando ao passar dos anos. Aí o seu leitor fala assim, é verdade, né? Eu já mudei muitas vezes também. Mas o que aconteceu com ela que foi mudar? Quais foram as situações, as coisas que aconteceram com ela que fizeram mudar, né, com o passar do tempo? Aí o leitor já pensa assim. Aí você, como escritor, você precisa responder aí o que o seu leitor, né, no imaginário dele, ele está querendo saber, né? O que essa autora aqui, que foi, né, que foi mudando ao longo do tempo, né? Então ela começa aqui, quando criança, ela já vai explicando aqui, né? Quando criança, só desejava sair viva da escola e poder chegar em casa sem levar uma surra por ser a mais feia e moreninha dentre todos os meus colegas. Então, né, quando ela é criança, ela colocou aqui um fato, que naquele momento, daquela idade dela, né, ela não via a hora de terminar a escola. E aos 26 anos, quando ela coloca aqui, ó, após 26 anos, será que ela continua pensando da mesma coisa? Achando que isso era algo mais importante, que ela quer passar logo por essa fase negativa? Após 26 anos, desejo coisas diferentes. Então já mudou, ela já coloca aqui. Hoje ela pensa em coisas diferentes. O motivo, com certeza, é a vida que tive, esse modo de viver que me moldou. Filha única, de pais separados, tive muito pouco contato com meu pai. Viajava esporadicamente para visitá-lo. E minha mãe, preocupada em dar tudo o que podia para sua filha, vivia mais no trabalho do que em casa. Resultado, cresci acompanhada pela televisão, meus gostos foram influenciados pelos filmes e personagens que eu gostaria de ser na vida real. Até o modo de falar eu procurava trabalhar para ficar cada vez mais refinado. As roupas, então, não tinha muita opção. A falta de recursos impossibilitava a imitação, mas determinou meu estilo. Então, nós temos aqui algo de um exemplo de um texto que traz concretude, não deixa nada vago para o seu leitor. Mesmo quando ele pensou em fazer pergunta, logo vinha a resposta para aquela pergunta que ele fez inicialmente. Outro, né, item, outro elemento ali de uma boa qualidade, que é o último que nós vamos ver das 4 qualidades de um bom texto, é o questionamento. O texto precisa apresentar uma questão. Então, toda vez que a gente vai escrever um texto, a gente precisa ter uma problemática, ou seja, um assunto, uma questão, né? E aí, em cima dessa questão, a gente vai desenvolver o nosso texto. Então, todo o texto precisa ter um questionamento do leitor. O leitor fala assim, nossa, ela trouxe esse assunto, como será que se deu o resultado disso? Né? Através dessa questão que ele trouxe aqui no texto. Então, convidar o leitor a ajudar a solucioná-la então, você, ao mesmo tempo que o leitor, é a mesma coisa quando a gente começa a ler ali, a gente fica assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer? E aí, eu vou ver, vou continuar lendo para mim ver o que vai acontecer. Igual uma novela, né? A autora, ela traz num capítulo um questionamento, aí ela finaliza e você fica pensando, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Para você saber, você precisa ver no próximo, né, dia, o próximo capítulo. É a mesma coisa também um texto, né? O leitor vai junto com você, ele vai, né, ou sofrendo, ou tendo alegria, ou não, daquilo que você vai trazendo, e aí ele só vai descobrindo as soluções daquilo que você está falando ao longo dos parágrafos ao qual ele vai ler. Se você não relata ali, não concretiza,
né, aquele questionamento que você fez com que o leitor tenha, isso já demonstra que o seu texto não foi muito bom. Você deixou vago, confuso, né, o seu leitor não conseguiu decifrar. Então, e ao mesmo tempo, recorrer os caminhos que podem levar a essa solução. É preciso que o texto considere o tema como um problema a ser resolvido, ou pelo menos equacionado com um questionamento que possa afetar o leitor, agradando ou não, né? Então é preciso que o texto, o tema, né, traz um problema que precisa ser resolvido e o escritor vai resolver, né? E ao mesmo tempo esse questionamento, né? Pode ser que lá no final agrade ou não o leitor, não importa. O que importa é que ele consiga ali trazer a concretude ali daquele texto. Um exemplo, né, de um texto com questionamento, aqui esse texto autodefesa, uma tarefa a cumprir sempre faz com que busquemos. Aí vocês deem uma lida aí nesse texto, né? Vocês podem dar aí um pausa e ler o texto, que aí ele traz ali um exemplo, né, de um texto com questionamento. Então, nós já vimos aí as 4 qualidades essenciais de um bom texto. Nós vimos a unidade temática, nós vimos a objetividade, nós vimos a concretude e nós vimos o questionamento. Então, toda vez que vocês forem trabalhar com os seus alunos, vocês vão verificar aí se o texto tem cada uma desses elementos, né, de uma qualidade de um bom texto. E aquele texto que vocês escreveram para mim, vocês lembram a primeira versão, lá no início do curso que eu pedi para vocês, que foi, né, o tema, descrição de uma pessoa que foi lá um grande susto da sua vida? Vocês vão pegar novamente aquele texto que vocês me mandaram, vocês vão verificar se o texto de vocês tem no mínimo 4 parágrafos, tem que ter no mínimo 4 parágrafos, né, gente? A gente precisa ter uma introdução, um desenvolvimento com no mínimo 2 parágrafos e uma conclusão. Então, vocês vão verificar se tem no mínimo 4 parágrafos, se tem unidade temática, se os parágrafos, né, estão... Ai, tá acabando aqui a bateria. Deixa eu colocar rapidinho aqui. Isso acontece. Vamos lá, vamos lá. Antes que apaga, né, pessoal? Vocês vão verificar naquele texto que eu passei para vocês, né, se cada parágrafo, né, o assunto está relacionado um com o outro, se em algum momento vocês fugirem do assunto, se existe objetividade, se existe concretude, se existe questionamento. Aí vocês vão tentar fazer aí a segunda versão e mandar para mim, tá bom? Então, agora a gente vai ver sobre, né, o stop motion, o uso do stop motion.